Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre o cardápio de cuidado do cliente. Antes de explicar o que seria esse cardápio, eu queria lembrar o nosso propósito, né? Qual que é o nosso propósito? Nosso propósito é cuidar dos nossos clientes, principalmente da saúde dos nossos clientes, né? E quando que a gente cuida dos clientes, né? A gente cuida dos clientes em todos os momentos que a gente tem contato com ele, né? Desde o momento inicial, onde a gente, né, se o cliente for numa loja, a gente recebe ele, a forma como a gente recebe ele pessoalmente, ou se ele entra em contato por telefone, a forma como a gente recebe esse cliente no telefone, recebe, não fala, né, com o cliente no telefone, como se ele manda um e-mail, WhatsApp, a forma como a gente escreve e interage, conversa com ele no WhatsApp e no e-mail. Se por acaso ele quer, depois que ele fez o pedido, quer ajustar o pedido dele, então a gente também cuida dele nesse momento que ele precisa de algum ajuste. Na entrega, quando a gente entrega o medicamento dele, seja uma entrega pessoalmente, através do motoqueiro, ou na loja, ou se ele recebe em casa pelos correios ou por outra transportadora. Se ele tem alguma dúvida no tratamento, na hora que ele liga para a gente, ou se ele tem um problema também, qualquer tipo de problema que ele tem, como a gente resolve esse problema para ele. Então, todos esses momentos que o cliente entra em contato conosco, é um momento que a gente está cuidando dele, é um momento que ele tá vendo se ele é bem acolhido pela empresa, se a empresa se ela tem um cuidado com ele no tratamento, da forma de conduzir as coisas, né? Então, todos esses momentos a gente cuida dele. E como é que a gente cuida da saúde dele, né? Que é a nossa essência. A gente cuida da saúde dele através dos produtos, né? Dos nossos produtos e através dos produtos eficazes, né? Daí que vem nosso nome, eficácia, né? São produtos que precisam fazer efeito, né? E se a gente se conecta a cuidar do cliente em todos os momentos, o que acontece, né? Se a gente for pensar na área de vendas, a gente vai aumentar as vendas, só que isso vai ser algo natural, né? Porque quanto mais a gente cuida do cliente, mais ele se sente bem quando ele vem até nós, mais bem atendido, mais bem cuidado com nossos produtos. Então ele vai sempre, a gente vai ganhar ele, vai conquistar ele e ele vai querer, né, tá sempre conosco, né? E aí tem um ponto que eu acho que é interessante pensar, que é como é que a gente cuida do cliente na hora da venda, né? Se a gente pensa que a gente, né, cuida do cliente, da saúde dele com nossos produtos, então se ele chega para a gente com um orçamento de um produto e a gente procura entender, né? Então a, a pessoa que está atendendo, né, o cliente, tenta entender, tenta compreender qual que é o objetivo daquele orçamento, né? Por trás ali, qual que é o problema que o cliente está querendo, né, resolver. Então vamos supor que ela veja que é um orçamento para emagrecimento. E aí ela pensa assim, ela pode pensar como que eu posso cuidar melhor do cliente que tem esse objetivo de emagrecimento. Ou seja, ela pode pensar qual tipo de produto pode ajudar nesse objetivo do cliente, né? Além desse produto do orçamento, né? Será que existe outro produto que possa potencializar o objetivo que o cliente tem? Então, se a consultora, né, de vendas entender esse objetivo e oferecer um produto que vai complementar aquela compra, para mim ela está criando um diferencial com o cliente. Por quê? Porque se ela fez o orçamento
simples e puro, mandou só o preço. O que o cliente pode querer fazer? Ah, eu vou fazer orçamento em outros lugares para eu ver como é que tá e tal. Mas se a consultora entendeu a necessidade do cliente e colocou um produto que vai potencializar e sugeriu, né, um produto que vai potencializar o tratamento do cliente, o cliente vai pensar assim, pô, primeiro ele vai se sentir bem, poxa, a pessoa, se realmente for um produto que vai complementar, né, ele vai entender que a consultora está dando um benefício para ele, né? Que seria diferente se a consultora quiser empurrar um produto para ele, né? Se realmente for empurrar, aí o cliente vai também sentir isso, né? Então tem que ser realmente um produto que seja relevante, que iria potencializar o resultado. Se for realmente um produto relevante, aquilo vai ficar na cabeça do cliente. E mesmo que ele vá fazer orçamento em outros lugares, ela criou um diferencial. Por quê? Porque em outros lugares não vai ter aquele produto que ela indicou, aquele produto, né, a mais que ela indicou. E qual que é a tendência do cliente? Ele não vai querer fazer num lugar em outro. Ele vai querer o quê? Vir e fazer no lugar que vai ter o atendimento completo dele, né? Então, se a vendedora, né, a consultora, fizer essa complementação que realmente potencializa o tratamento, o objetivo ou aquele problema que o cliente está querendo resolver, ela cria um diferencial para o cliente voltar e realmente fechar nela. E ele não só cria um diferencial para aquela venda, mas cria um diferencial para o cliente sempre querer voltar naquela consultora, porque ele vai se sentir seguro. Ele vai dizer, peraí, eu tenho manipulado aqui, mas eu quero sempre fazer orçamento com aquela vendedora, com aquela consultora, porque ela vai sempre me indicar alguma coisa que ainda vai potencializar o objetivo que eu estou buscando, né? Então, esse buscar o objetivo, né, buscar entender o objetivo do cliente e conseguir cuidar dele, cuidar melhor do que ele tá querendo, né, cria um diferencial para o atendimento. E eu acho que as vendas acabam acontecendo naturalmente. E aí, pensando em como cuidar melhor do cliente nessa pandemia, né, que eu pensei no cardápio de cuidado do cliente, né? Esse cardápio de cuidado do cliente seria uma forma simples, uma forma fácil de mostrar para o cliente que a gente está realmente preocupado com o que ele está precisando, se ele realmente estiver precisando, né? E oferecer algo para ele que possa cuidar da saúde dele nesse momento, né, particular de pandemia. Então, o cardápio, ele acaba que é uma sugestão para que no final né, ao passar o orçamento, né, fazer a pergunta para o cliente, né, como é que ele está se sentindo ou passando, né, nessa pandemia, e aguardar a resposta dele, né? E aí a gente vai ver o que ele vai... Primeiro ele vai se sentir surpreso, né? Ele vai, né? Normalmente ele não deve receber essa pergunta de outros lugares, né? E segundo, ele vai contar, vai mostrar que a gente está querendo entender melhor, né, como é que ele está passando, e vai mostrar um cuidado, né, que a gente tem com ele. Então, e aí baseado na abertura que ele der, na resposta que ele der, né, você pode ajudá-lo, né, cuidar de alguma coisa que surgir dessa pergunta, né? Então, por exemplo, se ele falar assim, eu estou muito ansioso, né, e aí por causa disso eu estou comendo muito, por exemplo, né, a gente tem produtos que podem cuidar desse problema dele, né? A gente tem um produto chamado controle de ansiedade e compulsão alimentar, né?
Se ele falar assim, eu estou comendo demais e tal, também temos um inibidor de apetite. Né? Se ele falar assim, eu ganhei peso, né? Eu ganhei peso nessa pandemia. Então, e o peso é um fator que preocupa, né, em relação ao Covid. Então, é bom a pessoa estar com um peso adequado, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Slim Power, né? A gente pode perguntar para ele também como é que está a saúde em geral dele, né, nessa pandemia, né? Que é importante estar com uma imunidade, né, alta. Aí a gente tem alguns produtos, né, no site, a gente colocou 3 produtos principais para aumento de imunidade. Se ele falar que está estressado, está ansioso, a gente tem o composto calmante. Se ele falar que ele está fumando muito, ou que ele está fumando mesmo, né, que seria o momento ideal, né, para ele parar de fumar, a gente também tem produto para ajudar para parar de fumar. Então, são algumas perguntas, é óbvio que depende da abertura do cliente, mas são perguntas simples, né, que a gente pode fazer para ele, de como que ele está, e a gente pode cuidar, né, de algum ponto, né, que ele tá precisando, e a gente pode oferecer um produto que vai cuidar dele, né? Então, eu dei alguns exemplos aí, mas eu fiz uma tabela, que aí essa tabela que eu estou chamando de cardápio, né? Então tem a pergunta, e a resposta, que seria como que a gente cuida, né, do cliente, dependendo da resposta dele.